tenho orgulho, fiz parte há muito tempo. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito a segunda secretária, a vereadora Adriana Costa, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos os presentes. É uma honra recebê-los nesta Casa de Leis. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, iniciou-se a sessão especialmente convocada para a eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016 da 16ª Legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, conforme o artigo 24 do Regimento Interno e seus parágrafos, e com a presença dos vereadores Adriana Costa, Alex Luiz, Clodoaldo, Ismael Antônio, Francisco Carlos, Josué de Oliveira, Paulo Henrique, Pedro Ferreira, Vanderlei Francisco, Wilson Roberto, Davi Mota. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a segunda secretária, vereadora Adriana, procedeu à leitura da ata, que foi aprovada pela unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Alex, anunciou os expedientes. Requerimento 82, 83 e 84, da vereadora Adriana Costa, requerimento 1, da Comissão Especial de Revisão e Atualização da Lei Orgânica do Município de Araucária, e o regimento interno. Após o primeiro secretário, o vereador Alex fez a leitura das providências da mesa, que foram normais. Na sequência, iniciou-se o processo de votação aberto para a eleição diretora. O vereador Francisco Carlos Cabrini declarou seu voto. O vereador Vanderlei Francisco de Oliveira declarou seu voto. A vereadora Adriana Costa declarou seu voto. O vereador Clodoaldo declarou seu voto. O vereador Ismael Padilha declarou seu voto. O vereador Paulo Horácio declarou seu voto. O vereador Pedro Ferreira de Lima declarou seu voto. O vereador Josué de Oliveira Kersten declarou seu voto. O vereador Alex Luiz Nogueira declarou seu voto. O vereador Wilson Roberto declarou seu voto. O vereador Pedro Gilmar Nogueira declarou seu voto. Os vereadores Pedro Ferreira, Clodoaldo Nepomuceno e vereador Alex fizeram o escrutínio dos votos e informaram o seguinte resultado, que foi anunciado pelo secretário, vereador Alex Luiz Nogueira. Presidente, Wilson Roberto Davi Mota, com 11 votos. Primeiro vice-presidente, vereador Alex Nogueira, com 7 votos. Segundo vice-presidente, vereador Josué de Oliveira, com 7 votos. Primeira secretária, Adriana Costa de Moraes, com 7 votos. E segundo secretário, vereador Vanderlei de Oliveira, eleito com 7 votos. O presidente informou que será refeita a votação para o cargo de segundo vice-presidente, pois houve um equívoco, não havendo possibilidade de reeleição para os cargos, sendo que o vereador Josué é o atual secretário, o segundo vice-presidente, e não poderia ter sido reeleito. Na sequência, iniciou-se o processo de votação aberto. Modificando, então, todos os vereadores, Ismael, Paulo Horácio, Vanderlei, Clodoaldo, Adriana, Pedro Ferreira, Josué de Oliveira, Alex Nogueira, Francisco Carlos, Wilson Roberto, Pedro Gilmar, declararam seu voto. Os vereadores Josué de Oliveira, Adriana Costa e Francisco Carlos Cabrini fizeram o escrutínio dos votos e informaram o seguinte resultado, que foi anunciado pelo primeiro secretário, vereador Alex, com o segundo vice-presidente, vereador Pedro Gilmar Nogueira, eleito pela unanimidade com 11 votos. O presidente confirmou, então, a composição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, a qual tomará posse automaticamente no dia 1º de janeiro de 2015, conforme o artigo 2º do artigo 20, conforme o parágrafo 2º do artigo 24 do Regimento Interno. Presidente, vereador Wilson Roberto Davi Mota. Primeiro secretário, vereadora Adriana Costa. Segundo secretário, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Primeiro vice-presidente, vereador Alex Luiz Nogueira. Segundo vice-presidente, vereador Pedro Nogueira. Em seguida, deu início à explicação pessoal, pronunciaram-se os vereadores Paulo Horácio, Ismael, Clodoaldo, vereador Vanderlei de Oliveira, Josué de Oliveira, Alex Nogueira, Adriana Costa e Wilson Roberto. Não havendo inscritos, o presidente fez uma retrospectiva de sua administração, agradeceu aos vereadores, público presente, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Obrigado, vereadora. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Alex, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Expedientes recebidos, o requerimento
número 010, 011 e 012, de autoria do vereador Clodoaldo Neponceno Pinto Júnior. E a justificativa pelo não comparecimento na sessão do vereador José de Oliveira Kerstin e do vereador Francisco de Oliveira. Esses são os expedientes a receber, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário as providências da mesa. Pode escrever. Normais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, a oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Horácio e o vereador Clodoaldo. Vereador Paulo, o senhor tem... Eu só, pela ordem, por gentileza. Com certeza. Conforme eu tinha conversado com o senhor ali, daí o senhor falou que ia trazer o livro e só se inscrevia até 7h30. Então eu posso me inscrever, por gentileza? Pode se inscrever. Até porque não foi avisado os demais vereadores, como eu sou o primeiro, daqui para frente vai valer a inscrição até às 19h30. Então são 3 inscritos, 10 minutos de cada. Com o primeiro, o vereador Paulo Horácio, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, distinta plateia que hoje frequenta essa casa, a população que nos acompanha pela internet. Gostaria de registrar a presença do Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc, faz uma visita hoje a esse legislativo, seja bem-vindo, acompanhado do Edson Rostol, do Lécio Monteira, da Força Sindical, do Luizão, do Luiz Carlos, líder sindical da categoria, senhores motoristas. Uma saudação especial para o meu amigo de juventude, Afonso Mazur, ex-presidente do Cipro, atuante firme na categoria há muitos anos, militando e acompanhando de perto as transformações do transporte coletivo, especialmente na região metropolitana. Eu vou fazer uso dessa palavra, primeiro, fazer um elogio ao presidente dessa casa, seu Pedro Nogueira. Não sei se todos puderam, especialmente os colegas sindicalistas, quando ele fez a saudação de abertura dos trabalhos, fez menção à profissão dele. Pedrinho foi motorista de ônibus por muitos anos, tanto urbano quanto rodoviário, e sabe mais do que ninguém as necessidades e a realidade da categoria, enquanto trabalhou como motorista, e depois no exercício já do segundo mandato de vereador dessa casa, sempre tem sido um defensor tanto da categoria, não só de motoristas, dos trabalhadores, dos outros sindicatos ligados à categoria, como também dos usuários, porque como vereador a gente acaba tendo, presidente, o senhor concorda, essa interpretação dos vários lados do segmento, tanto do lado empresarial, que a gente acaba escutando, do lado dos trabalhadores, mas acima de tudo, do lado da população usuária do transporte coletivo. E parabenizo o presidente, porque de uma atitude que demonstra o seu passado e a sua história nessa cidade, colocou em votação na noite de hoje o projeto de lei que torna possível a abertura do crédito do dinheiro no orçamento do município, para que a prefeitura faça o devido repasse à companhia e esta, por consequência, fazer o repasse para a empresa concessionária e para também a segunda empresa que é permissionária do transporte coletivo. O que houve, eu acompanhei, a CBN acompanha também, acredito, o resultado dessa sessão, porque agora às 18h30 ou 17h30, não me lembro exatamente, que foi no horário das 18h30, a CBN noticiou em plantão o indicativo de greve da Tindicuera, em razão, e digo, greve justa, tendo em vista a inadimplência da empresa para com seus trabalhadores. Tive a informação também que, independente
do processo que hoje acredito que vai ser aprovado pela unanimidade dos vereadores em primeira votação, tive informação segura e inclusive confirmei com o Luizão, não confirmei com o presidente Anderson, mas tudo indica que a empresa, no caso em Comento, a Tindiquera, ela estaria fazendo um aporte no sistema financeiro local, num banco, para honrar o compromisso, mesmo que atrasado, com a classe trabalhadora, esperando o trâmite dessa burocracia que se inicia, não hoje na Câmara. Esse projeto entrou na casa dia 17, o presidente fez tramitar de maneira célere, porque há uma série de pré-requisitos para se transformar um projeto de lei em lei. O único, talvez, a informação equivocada que acabou saindo na imprensa, presidente, é de que esta casa não receberia os seus representantes sindicais, especialmente a representação do Sindimoc. Eu falo em nome do meu mandato, não acredito que essa teria sido uma decisão administrativa da casa, nem tampouco do presidente, que é profissional da área e da categoria. Então, aos representantes sindicais, ao Anderson Teixeira, Paulo Piscinini, chega agora à noite também, sejam sempre bem recebidos nessa casa. O plenário completa a parte da publicidade e que torna pública a tramitação dos projetos de lei e, no caso de hoje, a votação do importante projeto de lei que coloca em dia a questão das finanças da CMTC com a empresa Tindiquera de transporte coletivo. Muito foi falado, inclusive na última sexta-feira, até eu peço desculpa, Pedro, porque na sexta-feira era um momento diferente, que a gente estava decidindo o futuro dos próximos 2 anos da administração, e eu trouxe esse tema para discussão na sessão extraordinária de sexta-feira, e eu peço desculpa porque isso acabou gerando uma discussão talvez desnecessária, porque o Pedrinho, já sabendo dos problemas, já estava por dentro, conversando com o Algacir, conversando inclusive com o Executivo, vendo a melhor forma de colocar o projeto de lei em discussão, hoje na segunda-feira, que é a primeira sessão extraordinária, ordinária na verdade, pelas 2 semanas, porque na segunda-feira da semana passada, mesmo que o projeto estivesse em pauta, inclusive havia uma decisão do Pedrinho de colocá-lo em pauta, mesmo se houvesse feito, não teríamos quórum, porque seriam necessários no mínimo 6 vereadores presentes, o que não aconteceu na segunda-feira da semana passada. Então, presidente Pedro, eu acredito que para melhor regularidade do transporte coletivo, fica aqui as boas-vindas ao sindicato. Sempre que possível, compareço às sessões, compareço às reuniões das comissões. Entendam que a Câmara de Vereadores, ela é da população, não pertence a um vereador ou outro vereador, ou alguém que exerce eventualmente um cargo de direção. Então, sejam bem-vindos. E na sexta-feira, o que eu ia complementar, não vou estourar o tempo, houve uma discussão acusando o Executivo de tê-lo por falta de planejamento, porque há pouco mais de um mês tramitou na casa um projeto semelhante, se não me engano, 1668-86, me foge o número. Porém, quando trata de anulação de crédito orçamentário, esse é um assunto bastante chato, porque nós estamos falando de números de contabilidade pública. É muito difícil para o Executivo, no mesmo mês, promover corte em várias áreas. Por exemplo, promover corte lá no mês de setembro e outubro de 8 ou 9 milhões, que era o dinheiro necessário que a CMTC precisaria para concluir o ano, tudo de uma vez só. Foi preciso transcorrer o mês de outubro e novembro para que a Prefeitura pudesse decidir, não, é possível cortar mais 4 milhões e 900 para que possa fazer o repasse para a CMTC. Porque o dinheiro público é uma espécie de um cobertor, presidente Anderson. Você puxa de um lado, descobre outro. Não tem mágica. Então, a vocês que vão acompanhar o projeto hoje, vocês vão poder ter a oportunidade, aquele que tiver a cópia e puder acompanhar, que quando a Prefeitura indica e pede autorização do Legislativo para enviar dinheiro para a CMTC, no caso 4 milhões e 900, ele está cortando de outras áreas. Então ele corta dinheiro de várias outras secretarias
para poder cumprir, honrar com o compromisso. Por isso que é muito difícil, em um só projeto, enviar os 9 milhões. Foi preciso dividir, inclusive o projeto de hoje traz no ofício que o prefeito encaminha para casa, avisando que se trataria de complementação do projeto anterior que já havia sido aprovado. Então, seguindo a política do presidente da casa, acredito que o projeto deva ser votado, para que e aqui vai um pedido, mesmo no direito do sindicato de fazer a declaração de greve e a Assembleia soberana, que a Assembleia pudesse repensar e adiar essa manifestação, que eu digo legítima, da greve, para que a população que mais precisa, é evidente que a discussão é do trabalhador e a decisão é soberana do trabalhador. Se for assim, que seja feita a greve com segurança, mas que fique um pedido deste vereador, que se puder, essa decisão, que é a mais radical, que puder ser evitada, que assim o seja, porque tudo indica que nessa semana a empresa fará o pagamento e depois, com a aprovação da lei, que entra em vigor provavelmente na quinta ou na sexta, o repasse será concluído e na segunda ou terça-feira o empresário, inclusive, vai poder saldar o empréstimo no banco. Era isso, presidente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Vamos ao próximo inscrito, o vereador Clodoaldo. O senhor tem 10 minutos. Paulo, me dá o número do nome. Me dá o nome. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, a Câmara Municipal de Araucária, nestes 2 anos que estão se completando, tendo como presidente o vereador Pedro Gilmar Nogueira, mesmo eu não estando aqui, estive como secretário de obras até o dia 15 de setembro e reassumi aqui no dia 1º de outubro, mas nesses 2 anos, a Câmara Municipal de Araucária, sob o comando do vereador Pedro Nogueira e com o apoio de todos os vereadores, sempre zelou pelo cumprimento das suas obrigações. Mesmo tendo um regimento, uma lei orgânica que determina e fixa prazos para a tramitação dos projetos, não foram nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que o presidente e os demais vereadores tomaram decisões não respeitando estes prazos, antecipando as decisões para que o Poder Executivo pudesse exercer as suas atribuições. Então, nesses 2 anos, não se pode, em nenhum momento, debitar à Câmara Municipal qualquer ação do Poder Executivo que não tenha sido realizado. E até eu tenho um caso que eu fui testemunho em julho do ano passado, quando a Câmara Municipal já estava em recesso, e nós precisávamos lá na Secretaria de Obras de aprovação de 2 projetos, um de suplementação para podermos iniciar o procedimento licitatório para a compra da usina de asfalto,
e outro para liberar empréstimos na ordem de 2,5 milhões de reais do Paraná Cidade para a compra de equipamentos. E eu estive na Câmara, conversei com o presidente, o vereador Vanderlei, que não se encontra hoje por problema de saúde, estava presente, e o presidente da Câmara convocou 2 sessões extraordinárias, e todos os vereadores compareceram e aprovaram os 2 projetos, porque eram de interesse da população. Então, esse registro é importante que seja feito, para que muitos que estão neste momento aqui, nesta noite, aqui na Câmara Municipal, podem pensar de forma diferente. E na questão do transporte coletivo, nós temos que abordar esta questão de forma bem prática, de forma bem coerente. Primeiro, que o custo do transporte coletivo é mensurável. Não existe variações sobre aquilo que vai ser gasto. Todo mês é praticamente os mesmos valores que a prefeitura tem que fazer a interferência financeira para a CMTC, e a CMTC poder repassar os recursos para as empresas concessionárias. Então, quando você tem planejamento, tudo fica mais fácil. Nós recebemos aqui na Câmara, e eu não estava acabando de voltar para cá, e o projeto 1684, que autorizava a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.772.000 reais, o projeto deu entrada no dia 6/10 e foi aprovado num prazo recorde de 14, 15 dias. Inclusive foi colocado aquele projeto na ordem do dia sem estar incluído na pauta. O presidente, vendo a necessidade de se agilizar a aprovação daquele projeto, ele colocou para deliberação do plenário, e todos os vereadores concordaram que aquele projeto fosse votado como foi naquela sessão. Logo em seguida, no dia 17/11, veio um outro projeto de 4.900.000. E eu peço, como dizem os advogados, eu peço vênia ao doutor Paulo Horácio, que é advogado, e não concordar com esta divisão de um recurso que era previsível, perfeitamente previsível, que inclusive o presidente da CMTC, hoje numa reunião aqui na Câmara, na sala da presidência, confirmou que tinha solicitado o valor para poder fechar o ano. Então, quando se tem uma necessidade que não se pode adiar como esta, do transporte coletivo, tem que se tirar os recursos, independente da vontade do secretário A, B, C ou D. Pode atrasar uma obra de pavimentação, pode atrasar um outro investimento, mas
a questão do transporte coletivo, que afeta os motoristas, os funcionários das empresas terceirizadas e principalmente causa um transtorno em toda a população, não pode e não deve ser tratado de uma forma sem um mínimo de planejamento. Então, hoje, numa reunião, com a presença do presidente da CMTC, do Sandro, que eu sou testemunha do esforço dele para que os recursos sejam liberados, com a presença do dono da empresa, Humberto, representantes dos motoristas, o vereador Roberto, o vereador Alex, nosso presidente, o doutor Samuel, foi discutida esta questão e decidido de que este projeto entraria na ordem do dia hoje. Mas que fique claro para todos de que a Câmara Municipal jamais se omitiu, jamais deixou de cumprir com as suas obrigações, principalmente num caso tão importante quanto o de vocês. Então nós vamos votar o projeto hoje, né? Houve por parte da Comissão de Justiça e Redação, por parte da Comissão de Finanças, um empenho para que se fizesse os relatórios e hoje o projeto vai entrar na ordem do dia. E para encerrar, quando nós falamos em falta de planejamento, e hoje até o presidente da CMTC, quando eu mostrei o orçamento do ano que vem para ele até se espantou, porque o orçamento da CMTC para o ano que vem é 74 milhões de reais. Existe uma previsão de venda de bilhetagem, venda de passagens, em torno de 34 milhões de reais. Aliás, de 34 milhões de reais. Este valor que está no projeto, já entra para o ano que vem, com toda a certeza, com a necessidade de se fazerem suplementações. Então, nós queremos, mais uma vez, que vocês, né, entendam, não sei qual que é o encaminhamento na questão de paralisação, mas o presidente se comprometeu a fazer hoje a primeira votação, na quarta ou quinta-feira a segunda votação, que tem que esperar 48 horas, publicação, e nesta semana ainda a prefeitura vai ter condições de pagar a empresa. E o presidente da empresa, Humberto, assumiu o compromisso hoje de que iria buscar um aporte financeiro, que não é tão fácil de conseguir de um dia para outro, para poder, quem sabe, pagar o salário de vocês antes dos repasses da prefeitura. Então são estas explicações que nós estamos passando para vocês e mais uma vez agradecer a todos os vereadores. Se existiu falta de planejamento, que eu comentei já na semana passada, foi por parte do Poder Executivo. O próximo, vereador Ismael, o senhor tem 10 minutos. Presidente, só para uma questão regimental, noticiar que está presente aqui na casa um vereador da cidade de Curitiba, vereador Rogério Campos, Rogério Campos, ele é da diretoria do Sindimoc, que está prestigiando o nosso colega de Curitiba. Vereador Rogério Campos, seja bem-vindo a esta casa, né? Muito obrigado pela sua presença. Vereador Ismael, 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhora vereadora, distinta plateia, eu quero voltar, presidente, a duas sessões anteriores, porque eu não gosto de engolir sapo, e quando a carapuça serve, e aquela indireta foi para mim e foi mais para alguns vereadores, quando foi dito aqui pelo
vereador Clodoaldo, dizendo da ignorância de alguns vereadores, daí ele citou o vereador Paulo Horácio como advogado, citou o doutor Josué como advogado, e naquele momento ele não citou, ele não lembrou da profissão da vereadora Adriana, não lembrou da sua profissão, que é motorista, que hoje a primeira coisa que o senhor saudou foi todos os motoristas da aviação do Triar, porque o senhor foi motorista da prefeitura e eu fui motorista junto com o senhor. O senhor foi motorista do Areial e tenho certeza que o senhor tem muito orgulho disso. E sair de ser motorista para ser o presidente da Câmara, isso não tem canudo que pague. O vereador Cabrini, dentro de toda a sua humildade, né, foi colhedor de batata, plantador de feijão, e se tornou presidente dessa casa também. Então o canudo, e aqui foi dito na sexta-feira na eleição pelo vereador Roberto, quando nós elegemos ele presidente da Câmara, e ele colocou isso, falou isso para o senhor, falou isso para o Cabrini, falou isso para o Pedrinho, saudou todos com as profissões que tem. E eu nunca me envergonhei de ser vereador de espetinho, de vendedor, de comprador de cavalo, certo? Nunca me envergonhei disso. E por isso me tornei também presidente dessa casa. E foi dito aqui pelo vereador Roberto que o Lula foi 2 vezes presidente da República e não tem canudo nenhum. Não tem uma formação, não tem uma faculdade. Eu acho que a faculdade a vida te ensina. Então, só para fazer esse relato, que às vezes a pessoa fala as coisas sem pensar e depois a gente comenta coisas com razão. A questão de empréstimo, nós estamos aqui, presidente, vamos fechar 2 anos de trabalho com o senhor presidente. 2 anos nós vamos fechar. Foi bem lembrado pelo vereador Clodoaldo, ele entrou nessa casa dia 1º de outubro. Pediu o afastamento dele da prefeitura e entrou dia 1º de outubro. Nós estamos convivendo com o senhor há 1 ano e 8 meses, nós estamos convivendo. O Clodoaldo entrou ontem. Nós sabemos de todos os trabalhos e todos os projetos que veio para essa casa, das comissões, Finanças, Orçamento e Justiça e Redação, porque todas as comissões são importantes, mas as mais importantes são essas 2 comissões, dirigida pelo presidente Alex e pelo presidente Vanderlei, e os membros. Todos os projetos que vieram com o prefeito. Foi inédito aqui, nós fazer sessão, nunca na história da Câmara, nós fizemos sessão num sábado para aprovar os projetos do prefeito, porque nós entendemos que era de interesse da população. Nós em recesso e fizemos a votação no sábado. Quando você fala de dinheiro, de empréstimo, de tirar dinheiro de uma secretaria, de outras para ir para a CMTC, a secretaria que mais recebeu dinheiro com aval dessa casa foi a Secretaria de Obras, foi mais de 40 milhões. Não podia ser diferente do secretário vir aqui agradecer aos vereadores, porque foi depositada uma confiança nele que esse dinheiro ia ser bem aplicado. Tanto é verdade que foi lançado um jornal pelo vereador Clodoaldo, parabenizando o prefeito Lisano pelas obras que fez durante o período que ficou na Secretaria de Obras. E eu quero, às vezes tem que fazer as críticas quando tem que fazer, e elogiar quando tem que elogiar. E quero parabenizar o Clodoaldo no período que ficou como secretário de Obras e fez aquilo que nós requeremos aqui na Câmara. Quantos requerimentos foi feito pelo Vanderlei, pelo senhor, pelo Beto, pelo Alex, por todos nós aqui. O requerimento das máquinas, que foi um empréstimo de R$2.800.000, dito aqui pelo vereador Clodoaldo, que é pedido antigo do vereador Cabrini, que tem a sua base eleitoral na área rural, do vereador Pedro da Gazeta, que não foi dito a profissão, mas é jornaleiro, foi jornaleiro, mas não foi dita a profissão dele, e se tornou presidente da casa também. Então esse dinheiro que foi lá para comprar as máquinas, foi um pedido do prefeito, e foi aprovado por nós, vereadores aqui, que entendemos a necessidade que é de se atender o nosso produtor rural, que era para atender a nossa área rural. E o senhor entendendo, presidente, e todos os vereadores entendendo da necessidade que era de fazer com que a nossa área rural fosse bem atendida, nós aqui fizemos a sessão, fizemos as reuniões extraordinárias para aprovar, para ajudar o prefeito. Porque aqui não tem oposição ao prefeito, porque nós somos todos parceiros, nós somos vereador do município de Araucária e temos que atender todas as classes. Quanto ao pedido
que vieram aqui. Eu acho que é bom que a população participe em números grandes aqui na nossa sessão, mas esse projeto já era para ter tido entrado em pauta na sexta-feira, presidente. Já era para ter tido entrado. Não foi por uma ocasião especial, que era a eleição da presidência da Câmara, mas o senhor já tinha dito, não precisa fazer manifesto. Nós vamos fazer a sessão na segunda-feira e vamos fazer na quarta-feira. E o senhor conversou agora, antes de nós entrarmos na sessão, o senhor falou a mesma coisa para o prefeito. Prefeito, o senhor pode ficar tranquilo, que o que é depender da Câmara para fazer, para ajudar o senhor, para ajudar a classe dos motoristas e para ajudar a população para não ficar de a pé, nós vamos fazer a nossa eleição, a nossa votação na segunda, hoje a primeira votação e na quarta a segunda votação. Então o trabalho que você fez, presidente, aqui, eu acho que tem tem que dar todas as congratulações para o senhor pelo empenho, né, e tenho certeza que o vereador Roberto, assumindo a Câmara a partir do dia 1º de janeiro, também vai fazer o mesmo trabalho, certo, de fazer com que a nossa cidade não se atrapalhe, que ninguém tem essa intenção de atrapalhar o governo do prefeito, seja ele o prefeito Olisano, seja ele o prefeito que for. Os vereadores têm que estar aqui para ajudar a administrar a cidade, para ajudar na administração, para fazer com que a nossa cidade cresça e o nosso povo não fique padecendo. Então isso, presidente, eu quero concluir que o diploma você aprende com a vida, como o senhor aprendeu e chegou a ser presidente dessa casa, tá? Eu aprendi, e tem muita gente que às vezes não tem o diploma, e eu queria estar nesse lugar onde o senhor está sentado hoje, presidente, mas talvez por falta de habilidade política, fazer com que os vereadores acreditem que essa pessoa vai ser um bom companheiro aí nessa cadeira, certo? Então, por isso eu quero parabenizar o senhor, parabenizar o Beto pela segunda vez eleito nessa casa como presidente da Câmara, o Cabrini, parabéns por teu mandato como você foi presidente, o Pedrinho da Gazeta por ter sido presidente, e esse diploma a gente aprende com a vida. Não precisa você estudar. O estudo é bom, mas a maior escola que você tem é na vida, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Como eu fui citado pelo vereador Ismael, eu gostaria de esclarecer sobre a fala que ele fez. Então, nos 5 minutos, daí o senhor 5 minutos ele fala. Porque até questão do horário, nós estamos com a pauta bem grossa, né? Entendeu, Pedro? Daí nos 5 minutos, o senhor, tá bom? Já foi registrada aqui a presença do presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira. Desculpa, no início não assisto a presença aqui, né? Seja bem-vindo, né? Rogério, vereador Rogério, né? Campos ou Campo? É uma satisfação recebê-lo aqui. Eu vejo hoje a categoria a qual tenho orgulho, que é os motoristas, né? Na minha época, dificilmente nós tínhamos alguém para brigar e lutar por nós. Eu fui por 23 anos, já foi dito pelo vereador Paulo aqui, motorista, turismo, urbano e escolar, né? O qual me orgulha muito, o qual eu aprendi, né, a minha faculdade, né, como de todos vocês aqui, a melhor faculdade, eu sempre digo, é a faculdade da vida. E é onde a gente, no dia a dia, tem os contatos. E vejo a presença não só de profissionais, trabalhadores do Triar, mas sim de outras empresas também. Que na minha época era difícil você conseguir, Rogério, reunir o pessoal silvano na nossa empresa. E aí vejo o companheirismo, vejo motoristas de empresas da Araucária ou de Curitiba, isso é muito importante. Rogério, nós fizemos aqui, da minha administração, né, uma pessoa simples como eu, talvez um gesto de falar, né, pode ter algumas interpretações diferentes, mas são palavras sinceras, fiéis e não maquiadas. E da minha administração aqui, como presidente da casa, Rogério, eu procurei utilizar esse mandato para ajudar as pessoas, para fazer diferença. Quando eu falo que é um mandato diferente, é porque eu tive apoio de todos os vereadores e da vereadora aqui, me entendendo para nós podermos fazer. Não usei o meu mandato para prejudicar ninguém. Pelo contrário, fazer as coisas acontecer. Tivemos por diversas vezes, Silvana testemunha que está presente aqui. Quando procurado
principalmente a categoria, a nossa, de motorista, eu nunca pensei em abrir a porta para recebê-los. Estão aqui, mais motoristas que estão presentes aqui, né? Me procuravam e nós rapidamente estendemos a mão, é o mínimo que a gente podia fazer, abrindo as portas para tentar achar a solução dos problemas. Não usamos a administração para achar culpados pelos fatos, em momento nenhum, né? Tivemos, como o vereador Paulo Horácio falou, na semana passada, a semana que foi onde eu marquei, onde eu convoquei as eleições para a mesa diretora no biênio 2015-2016. Então, o companheiro Rogério sabe que é um momento delicado, que não é um momento fácil, né? Então, você tem que usar as articulações. Ficamos, né, Ismael, isolados aí, uma parte do grupo, para chegar num consenso de melhor para a nossa população. Não que não tenha, vereadores aqui não tenham condições de assumir. Muitos já passaram aqui no meu lugar. E todos têm as mesmas condições, o mesmo crédito, né? Mas chega nessa hora, você sabe, né? A gente tem que procurar formar um time e tentar ganhar. Assim, no sindicato também, eu acho que quando vai se disputar a presidência lá, né, não é diferente, né? Tem que se articular, que nem o vereador Ismael falou, né? E então estava eu, como responsável, como presidente dessa casa, né, me sentindo direito que eu não poderia falhar em momento nenhum na condução da nova mesa. Até para valorizar meu trabalho, né? E na sexta-feira, durante a eleição, depois que acabou a eleição aqui, confesso, o jeito simples, humilde da gente, você acaba ficando meio estressado e nervoso. Onde, para o meu desagrado, né, para mim, eu digo, está infelicidade, não ficando contente, o vereador Paulo Horácio me procurou e falou, presidente, nós temos que convocar hoje uma reunião das comissões e colocar o projeto da CMTC, que, aliás, está no prazo legal aqui, não está ilegal. O trâmite aqui, o vereador Rogério conhece da lei, né, do regimento interno, eu tenho 45 dias em emergência de caráter de emergência, para ser aprovado o projeto. Mas não é assim que nós fizemos nossa administração. Aí o vereador Paulo me procurou, eu falei, Paulo, eu fiz uma administração, estou fechando os 2 anos, não admito que ninguém venha manchar minha administração agora, com todo o respeito aos profissionais, né? Eu sempre estive pronto para o diálogo, atendendo, né? Então, digo, não é o momento agora que eu vou terminar no meu entendimento no momento, pela minha simplicidade até. Eu entendi assim que seria uma pressão no meu final de trabalho aqui. Falei para o vereador Paulo, são bem-vindos, como sempre foram, mas não com pressão. Até porque quando eu digo que o problema não era nosso, não quer dizer que eu estou lavando as mãos e quero sair fora do problema. Não. Eu falei no primeiro momento, isso não é problema nosso. Acho que o pessoal, com todo o respeito, estão mal informados. Que o problema é da empresa com a prefeitura ou com a companhia de transporte. E não com essa instituição aqui. Até porque, se tivesse o projeto atrasado, tivesse alguma coisa, aí tudo bem, poderia haver uma manifestação. Mas, no primeiro momento, eu pensei assim, falei assim. Mas depois, Paulo, indo embora, eu pensei, mas espera aí. Eu sempre estive pronto para defender esses profissionais, todos, né, independente de motorista, todos que me procuraram durante os 2 anos aqui, em qualquer setor, né? E digo, apoiando o executivo a fazer uma boa administração. Então, daí eu fiquei pensando, mas espera aí, a coisa não está, né? Eu acho que eu estou dando um furo também, estou colaborando para manchar minha administração, né? Liguei para o meu diretor-geral e pedi para ele fazer um convite ao presidente e diretor da CMTC, senhor Sandro, não precisaria chamar, mas chamei, até porque depois, no primeiro momento, havia que não havia necessidade, mas convidei o senhor Humberto, proprietário da autoaviação de Tindicuera. E pedi, como sempre de costume, Silvano, até mandei ofício em seu nome, certo?
uma comissão representando, que eu sei que o senhor representa o sindicato local aqui, para comparecer aqui. Esteve o da Silva, teve acho que uns 3 ou 4, né, que estiveram aí. Mas eu mandei o ofício para o senhor. Então, em maneira nenhuma, em momento nenhum, eu isolei o sindicato dessa parte. Paulo Horácio, o vereador Paulo Horácio, ele tem acesso a vocês, ao Anderson Teixeira, hoje que estou conhecendo pessoalmente, não conhecia. Então, eu queria o quê? É resolver o problema, rapidamente. Onde eu contei com a presença deles hoje, de manhã, né, se começou a passar, de repente, até para os próprios colegas aqui, né, a gente, não é que a gente quer tirar o nosso, mas passando a responsabilidade para quem realmente tem a responsabilidade de não deixar acontecer o que aconteceu, né. Eu simplesmente falei, o objetivo da nossa reunião é saber e ver a forma de que a empresa acredite o vencimento dos funcionários na conta. É isso que nós queremos. O que eu posso fazer para ajudar? É deixar o projeto lá na gaveta, encostado? Não. Estou com a concordância dos vereadores que estavam ali, vereador Alex, presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Redação, vereador Vanderlei, problema de saúde, não pode estar presente, mas tem essa liberdade de falar sobre ele, né, a resolver, tomar algumas medidas, e foi assim eu passei para o senhor Humberto, junto com o Sandro, junto com os demais vereadores, vamos resolver. O senhor, até um funcionário que esteve presente na hora, falou assim, ó, a empresa tem crédito com os funcionários, porque ela nunca atrasou um pagamento. Né? Eu falei, se tem assim o crédito, faz o quê? O empresário vê a possibilidade, até porque na lei lá, eu sou meio leigo nas leis, mas a lei 866, né, Beto? É a lei federal, dá que a concessionária, 90 dias ela tem que cumprir com o pagamento dos salários. Né? Então, começou naquela questão, então eu falei, não, Humberto, qual é as possibilidades de assumir o compromisso de fazer o pagamento dos funcionários? Ele falou, presidente, eu vou assumir o compromisso que daqui, agora desse horário, eu estou indo correr atrás de conseguir benefício, empréstimo, lá, alguma coisa, crédito, né, junto aos bancos, para efetuar o pagamento. Ele disse, não estou garantindo que eu vou fazer hoje o pagamento, mas eu prometo, assumo o compromisso, estou saindo daqui e vou atrás. E agora, para minha surpresa agradável, né, satisfação, o senhor Humberto me ligou, me informando que o crédito já conseguiu, junto à Caixa Econômica Federal, para efetuar o pagamento dos funcionários. Me ligou agora, eram quase 18 horas. Né? E talvez, veja bem, não fosse acreditado na conta de vocês hoje a questão burocráticas internas ali, técnicas, né? Que o procedimento ali que o pessoal, acho que administrativo dele tem que fazer. Mas é quase que 100%, e amanhã de manhã está na conta dos senhores, de todos os funcionários. Senhor. Então é isso, a gente trabalha para ir buscar soluções. Então eu fiquei no primeiro momento, claro, confesso para vocês, quando o vereador Paulo veio me trazer a notícia, que hoje haveria uma manifestação, pela minha categoria, a qual eu faço parte, Silvano, é muito doído. Né? E sabendo que a gente também não tinha culpa. Eu acho, Paulo, você teria que alguém pagar esse preço. Para quem que presta serviço? A Tindiquara. É para a companhia de transporte, da CMTC, ou a prefeitura. É lá que tem que ser feito. Mas fico feliz de receber os senhores aqui hoje. E sempre continuo apoiando. Venham mais vezes, participe do nosso trabalho. Eu estou encerrando agora, mas pode ter certeza. Junto com vocês, para mim, é a penúltima ordinária desta casa e contar com a presença de vocês. Pode ter certeza, dessa forma, estaremos fechando com chave de ouro. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Solicito a segunda secretária, a vereadora Adriana Cosse. Eu só vou ler aqui. Pela ordem, senhor presidente. Não. Eu gostaria de pedir a inversão da pauta
para pôr já o projeto de suplementação da CMTC em primeira votação e discussão por primeiro da lista. Agradeço até a gente com a simplicidade, hein? Porque eu sei que muitos aqui têm que trabalhar amanhã cedo, de madrugada, então a gente vai antecipar. Mas, antes, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um veto aqui, né? E tenho 3 de segunda votação, que é bem rapidinho. Daí, quando passar a primeira votação, o primeiro a gente vira a pauta e começa já no projeto que é de interesse de vocês. Ok? Então, solicito a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura do veto do projeto de lei número 024/2014, iniciativa conjunta dos vereadores. Projeto de lei número 24/2014, que altera a emenda e demais dispositivos da Lei Municipal número 522, de 31 de maio de 1978, na forma especifica. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei 24/2014, cuja finalidade altera a emenda e demais dispositivos da Lei Municipal número 522, de 31 de maio de 1978, na forma que especifica. Todavia, em análise ao referido projeto de lei, verificou-se a alteração substancial da Lei Municipal 522, de 31 de maio de 1978. O artigo 1º da emenda nova redação, alterando de forma substancial a redação da emenda da Lei Municipal número 522/1978. O artigo 2º da nova redação à Lei Municipal número 522/1978, alterando não apenas o nome da entidade, que não confere com o nome anterior, como também agregando novos artigos à lei em apreço. Verifica-se ainda que não consta nenhum documento comprobatório que demonstre que as entidades em tela, Seminário Menor São Vicente de Paulo e Congregação da Missão Província do Sul, se tratam da mesma pessoa jurídica. Diante de todo o exposto, parece-nos se tratar de nova lei e não de alteração de texto legislativo da Lei Municipal número 522/1978. Ademais, não se pode afirmar também que a entidade que constava Seminário Menor São Vicente de Paulo na redação anterior da lei não sofrerá prejuízo com a alteração legislativa ora proposta. Em razão do exposto, veto total do presente projeto de lei número 024/2014, por se entender que se trata da proposta de nova lei e não alteração da redação da Lei Municipal número 522/1978, sendo que se apresenta para o momento, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito do município de Araucária, Olisandro José Ferreira. Pronto? Pronto? Em discussão ao veto, não havendo discussão, em votação secreta. Com o primeiro, falar seu voto, Ismael Antônio Ferreira Padilha. Vereador Paulo. Vereador Francisco. Vereador Pedro da Gazeta. Vereador Clodoaldo. Vereadora Adriana. Vereador Alex. Vereador David. E peço permissão ao plenário para fazer meu voto. Bem rápido. Isso. Solicito ao vereador Roberto do PROS para a contagem, vereador Clodoaldo do PT e vereador Pedro da Gazeta do PMDB. Senhor presidente, 10 votos pela manutenção do veto e 1 voto pela rejeição.
Não, 9. 9? 8. 9. O vereador Clodoaldo, para quem não sabe, é engenheiro. 8 votos pela manutenção do veto e 1 voto pela rejeição. Então, com 8 votos favoráveis à manutenção do veto e 1 contrário, fica mantido o veto total, projeto de lei número 024/2014. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça a leitura da súmula do projeto de lei complementar 010/2014, iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Altera dispositivos da Lei Complementar número 001, de 29 de dezembro de 1997, e institui a taxa ambiental conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Já aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, então fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 010/2014. Aprovado com 8 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Clodoaldo. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Na sessão, na primeira votação, eu votei contra e daí saiu num órgão de imprensa que o meu voto foi político e não foi técnico. Então, eu chego a uma conclusão assim meio estapafúrdia, Paulo Horácio, porque você tem que votar, era obrigado a votar a favor, por que veio para votação? Então não precisava vir para votação, né? Então, o jornal lá, quem colocou uma notinha no jornal lá, meio se equivocou. Eu votei contra, porque nós já estamos cansados, o povo já está cansado de taxa, mais taxa, mais taxa e mais taxa, e mais impostos, e mais impostos, e mais impostos. Esta é a razão. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação. Na ordem, senhor presidente. Uma palavra, hoje estou meio com pressa, porque a pauta está grossa. Vamos rapidinho aí. Fundou a peninha, eu puxei. Presidente, aqui nós somos em 11 vereadores e o senhor só vota quando não vota Minerva. Quando dá empate, o senhor decide. Com certeza, eu ia me Certo. corrigir. Certo. Obrigado por a correção, mas eu ia me corrigir, eu coloquei 8 votos. Né? O senhor vai votar a favor ou contra? Às vezes a gente se perde, aí é normal, o senhor erra, eu erro, o Clodoaldo erra nas contas. Tudo período de estágio ainda, mas pode achar que eu vou virar um profissional. Presidente, quem sabe no próximo ano o senhor se elege vereador e nós elegemos o senhor de novo presidente da casa, presidente. Não vou dizer que não. Mas eu só quero lembrar uma coisa, presidente. Deus tem que querer e o povo também. Eu acho, e o senhor é testemunha disso, presidente, porque eu lembro, o senhor e o vereador Alex, foi talvez daqui os vereadores que mais brigaram pelo meio ambiente, para a questão de cobrar dos areieiros e tal, e o senhor, tanto é que o senhor ajudou até uma ocasião, o senhor ajudou o deputado Roveda, correto? Então, quando veio esse projeto para casa, para trazer toda a responsabilidade do governo do Estado para a Secretaria Municipal de Governo, e eu tenho certeza que o Beto pode entrar, aliás, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Beto pode entrar no debate, porque o Beto é agrônomo, e se eu estiver errado, Beto, eu sou humilde o suficiente para entender. Mas quando veio do governo do Estado para a Secretaria do Meio Ambiente, aqui para tomar as decisões, o imposto para você derrubar uma árvore, um exemplo, você derrubar uma árvore é R$20. Você vai lá no governo do Estado, o senhor sabe, é um parto para você ser atendido na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e o preço é R$20. Aí nós temos aqui, vereadora Adriana, veio toda a responsabilidade e vai se cobrar o mesmo R$20, vai se cobrar a taxa, você vai pagar no Estado e vai pagar no município, é o mesmo R$20. O que é mais fácil, você pagar R$20 aqui e ser resolvido com o secretário que você conhece, ou que vem através da vereadora, ou do vereador, esse ou aquele, do presidente da Câmara, para tentar resolver o problema do agricultor, para tentar resolver o problema da pessoa que quer derrubar uma árvore na frente da sua casa, você pagar R$20 aqui, ou você ir lá no Estado ficar esperando a fila, para você ficar esperando a boa vontade do governo do Estado, que você nem sabe com quem você vai conversar. Então, o voto aqui, cada um vota de forma que quer. E quanto, mais uma vez, é um voto obrigatório, aqui ninguém é cavalo para pôr um cabresto aqui e votar
E principalmente eu, que fui dito aqui como pangaré, não admito me pôr um cabresto para mim votar onde o prefeito quer. Eu voto porque é do interesse da população, que é mais fácil para a população. Então, por isso que eu voto a favor desse projeto aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 010/2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça leitura da súmula do projeto de lei 1688/2014, iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Só segunda. Súmula. Autoriza a concessão de transferência voluntária a título de subvenção social e auxílio ao Centro Educacional Social Schnorr, conforme especifica. Em discussão? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação, projeto de lei 1688/2014, iniciativa do prefeito municipal. Solicita a vereadora Adriana Costa para que faça leitura da súmula do projeto de lei 1696/2014, iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Acrescenta o inciso 16 ao artigo 8º da lei número 1292 e dá outras providências. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em segunda votação, projeto de lei 1696/2014, iniciativa do prefeito municipal. Qual que é o projeto? Não? É 1700. 1702. (1701). Deixa eu ver aqui, 1700. Esse aqui. O Alex, o parecer, daí o Beto vai no projeto. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer em conjunto número 157/2014, Comissão de Justiça e Redação, e número 120/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 157/2014, Comissão de Justiça e Redação, e número 120/2014, Comissão de Finanças e Orçamento, relator Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1700/2014, que é o que interessa a vocês. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de R$ 4.900.000, conforme especificado nessa lei. Em discussão? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento vigente as naturezas de despesa do programa de trabalho abaixo especificado: Companhia de Transporte Coletivo, Administração Geral, manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, acréscimo de R$ 4.900.000. Outros serviços e terceiros, pessoa jurídica. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações: Secretaria de Planejamento, R$ 700.000, encargos do município, R$ 3 milhões, e Secretaria Municipal de Obras e Transportes, R$ 1.200.000. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º, 5º e 6º.
Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para o efeito do artigo 5º da Lei Municipal 2664/2013, de 19/12/2013. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos de atividades respectivos nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 17 de novembro de 2014. Em discussão? Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Com a palavra, vereador Paulo. Parabenizar o presidente pela atitude e de entender o vereador Roberto também para antecipar a pauta. Parabéns. Continua a discussão? Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto. Eu gostaria de saudar a todos aqui, parabenizar o Sindimoc, que o sindicato é necessário. Os funcionários, eles não têm o poder de negociação se não tiver a mão do sindicato. Então, parabenizar o presidente, a diretoria, os membros que estão aí, e principalmente os trabalhadores de Araucária. Só que eu não poderia deixar de dizer também, presidente e Paulo, que os empresários do transporte coletivos são os mais privilegiados da atividade econômica do Brasil. Por quê? Monopólio. Choveu, fez sol, não interessa, o dinheiro cai lá na conta deles. Só que eles não querem abrir mão de nem um centavo. O empresário comum, que trabalha e vende serviços, que está na iniciativa privada, concorrendo com um monte de gente, um engolindo o outro, às vezes ele vende uma mercadoria. Vamos supor a Abrafer aqui de Araucária, que boa parte dos coisas que ninguém sabe, né? Ou muita gente sabe, ou pouco sabe, que a Abrafer fez a maioria das estruturas metálicas dos estádios para a Copa do Mundo, empresa aqui de Araucária. Agora, se o pessoal que contratou a Abrafer atrasa o pagamento, a Abrafer chega nos funcionários e diz: eu não vou pagar porque eu não recebi. Ora, nós falamos aqui hoje para o presidente dessa empresa que ele assinou um contrato regido pela lei de licitações e que o contrato é claro. Quando a gente diz que falta planejamento da prefeitura, é verdade, mas falta dele também, porque ele sabe que durante 90 dias, independente se ele recebeu ou não, ele tem que saldar o direito sagrado que é do funcionário que trabalhou para eles. Agora, o cidadão vem nessa casa dizer que não tem crédito para emprestar R$400 mil, sendo que, para nós, seria a mesma coisa de comprar uma xícara para eles conseguir isso aí. E ele sabe que ele tem os 90 dias. Está aqui na lei. Eu dei até cópia para o pessoal que veio aí, e que a lei é clara. Eles têm 90 dias. Independente se a prefeitura pagou ou não, eles têm que honrar o compromisso com o funcionário. Então, esse pessoal ganham muito dinheiro, estão mal acostumados, né? Porque acho que é o trabalho que todo mundo pede para Deus, né? Ser monopólio do transporte coletivo. Então, minha gente, vamos aqui também colocar da seguinte forma: a Câmara nunca se usurpou da sua função de se responsabilizar em aprovar o mais rápido possível. Agora, o vereador aqui, amigo nosso, sabe, tem que passar pelas comissões, tem que passar pela Procuradoria Jurídica. Nós temos centenas de projetos aí que tem que ser estudado, né? Então não é assim. Imagine o metrô de São Paulo,
Atrasa lá um mês, o cara liga lá para o presidente da Assembleia, o cara nem atende. Nem atende. Porque a empresa tem que saldar os seus compromissos com o funcionário. Então eu acho que é uma sacanagem da empresa, é uma atitude até, olha, leviana, de querer jogar o funcionário é a parte mais fraca, né? A sorte que a gente tem os sindicatos que têm conhecimento disso, e isso tem que ser dito também para os funcionários. Quando eles disserem para vocês lá, o dia que acontecer de novo, vocês digam, ó, patrão, o senhor assinou um contrato com o município, que o artigo 78 da Lei de Licitações diz que o senhor tem que ter aporte financeiro para 90 dias. Então, é previsível isso também. Então, a empresa tem que ter lá os 400 mil depositados numa conta para, numa emergência, ir lá e bancar isso aí. Porque é obrigação da empresa. Então, eu acho que tem que falar isso muito claramente para não ficar essa dúvida, sabe? Porque esse pessoal só querem ganhar e lucrar. Só quer ganhar e lucrar. É isso que eles querem. Continua a discussão. Não, ninguém está dizendo isso, não. Ninguém está dizendo isso. Obrigado. O trabalhador está afim de receber o que ele trabalhou já. Obrigado. Não, eu acho que na minha fala, Anderson, na minha fala, até porque não é permitido, desculpe, né, se manifestar, mas acho que eu falei no primeiro momento, na sexta-feira, quando o vereador Paulo me procurou, né, eu falei no primeiro momento, entendi que fosse uma pressão, alguma coisa, com todo o respeito, falei, é assim que eu tenho feito, volto a frisar, atendendo todo mundo, com as portas abertas, dialogando, procurando resolver, entendeu? Então, no primeiro momento, confesso lá, por questão estava conversando com o Rogério, passando, né, quem entende da questão das mesas aqui, né? Vocês também, não é diferente, né? Então, eu deixei bem claro, não, né? Claro, eu não aceito pressão porque eu estou fazendo um trabalho correto, então, mas não por parte de vocês, assim, né? De tipo nenhum. E até quero aproveitar também já na minha fala, onde eu falei que a gente, não é que a gente assumiu o compromisso, a gente falou que a gente ia fazer a parte nossa hoje, colocar em primeira votação esse projeto, como está agora finalizando aqui. Além disso, eu convoquei já hoje mesmo a extraordinária, que tem que ser 48 horas após a convocação, né? Na quarta-feira, 10h30 da manhã, onde acontece a segunda votação desse projeto. Então, estão todos convidados aí, que eu já fiz, conversando com os vereadores, já convoquei essa sessão extraordinária para quarta-feira, 10h30. Aí, Pedrinho, só para encerrar, nós falamos hoje para o empresário aqui, os funcionários que estavam aqui, os motoristas, são prova disso. E eu falei para ele, o Juvenardo, você dê teus pulos aí e pague, porque é obrigação sua, independente da Câmara ajudar ou não, você pagar os teus funcionários, que é obrigação tua. Nós falamos isso e ele saiu daqui, disse que vai fazer empréstimo, que é puxa vida, deu até dó. Viu, mas vamos continuar a discussão para nós dar uma finalizar, porque senão vai ficar muito extensa, nós temos que ter uma pauta grossa aí. Pela ordem, senhor presidente. Então vai com a palavra. Vou ser bem rápido, eu quero saudar Vamos colaborar. Presidente do sindicato, o Anderson, o vereador de Curitiba. Quero até esclarecer para o vereador Ismael Padilha e para todos que estão aqui. Talvez... Você só pode debater o que é o assunto da... Com certeza, para fazer relevante ao projeto. Talvez ele interpretou mal aquilo que eu falei. Eu respeito todos os funcionários de qualquer espécie, independente de grau de instrução. Até porque eu sou do Partido dos Trabalhadores e o meu candidato a presidente já foi o Lula, né? Então eu não, de forma nenhuma, desmereço nenhuma profissão. E agradeço, inclusive, a Força Sindical por estar junto conosco aqui na eleição no Paraná pela reeleição da Dilma. Eu quero falar rapidamente sobre o transporte coletivo. O vereador de Curitiba, Rogério Campos. Rogério, se você tivesse aqui em Araucária, você ia ficar de cabelo em pé. Porque
o transporte coletivo de Araucária, há anos, eu não vou colocar a responsabilidade no prefeito A, B ou C, mas há anos é o transporte mais caro, talvez, do Brasil. Nós, quando estava em discussão lá o subsídio do governo do estado, do Beto Richa, para a prefeitura de Curitiba, de 60 milhões de reais, Curitiba, que é a capital e atende toda a região metropolitana, 60 milhões de reais. Aqui em Araucária, nós temos 130 mil habitantes, a interferência financeira do município, neste ano, somando estas duas suplementações, dá 42 milhões de reais. 42 milhões de reais. Então essa caixa preta do transporte coletivo, que existe há anos aqui em Araucária, e que muita gente se refere até aqui ao transporte coletivo de Araucária, CMTC, como a galinha dos ovos de ouro, tem que abrir essa caixa preta. Porque é inadmissível nós tirarmos recursos que podem atender a educação, a saúde, melhorias para toda a população, e nós estarmos pagando para empresário por quilômetro rodado, independente se o ônibus estiver cheio, estiver vazio, os biarticulados aí que inventaram, né? E ninguém de vocês tem culpa, inventaram numa licitação aí suspeita, o biarticulado custa R$11 e pouco o quilômetro, o convencional custa menos de 7, e os biarticulados, vocês sabem melhor que eu, muitas vezes andam, na maioria das vezes, andam com poucos usuários. Batendo grade. Batendo o grade. E outra coisa, que nós temos que também falar a verdade. Eu participei da administração e falei diversas vezes em reunião de secretários, quando se discutia a questão de falta de recursos, lá para a Secretaria de Obras, para outra secretaria, para lá e para cá, digo o transporte coletivo. O discurso, doutor Samuel, era de que, vamos eliminar lá a linha de contenda. Foi eliminado. Contratar uma empresa para fazer um estudo sobre o transporte coletivo em Araucária. Muda a linha, tira a linha, lá o Tupi, Curitiba, Tupi Pinheirinho, foram reduzidas as linhas, só que engraçado, a conta no final do ano aumentou. Então, nós temos a obrigação aqui como vereadores de abrir a caixa preta do transporte coletivo. Esse negócio de empresário ganhar por quilômetro rodado com ônibus vazio é a maior aberração que existe, uma das maiores aberrações que existem aqui no nosso município. Depois, no final, nos 5 minutos, eu vou abordar a questão do Hospital Municipal de Araucária, que tem 2 empresas ganhando, recebendo. 2. Então depois o senhor entra nessa aí, que agora é referente à pauta aqui. Continua a discussão. Pelágio, presidente. Presidente, só para concluir. Como o senhor falou no começo, que nós íamos colocar em votação já o projeto da CMTC, então o pessoal tem que trabalhar e tal, né, agradecer a presença do presidente do sindicato, do Anderson, né, e o pessoal tem com certeza amanhã cedo a levantar às 4 horas da manhã, então encerrando o projeto, e dizer, presidente, que isso o senhor pode falar, que quarta-feira não precisa, é bom que venham, mas não precisa vir, porque é a certeza que o senhor está dando que nós, vereadores, vamos fazer em segunda votação o projeto aí, aprovar em segunda discussão na quarta-feira. Com certeza, são todos bem-vindos, né? Mas não, eu falo falar, as coisas vão acontecer da mesma forma. Tá? Continua a discussão. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1700/2014, iniciativa do Executivo Municipal. Pediria ao primeiro secretário para dar uma condução aqui para mim, né, nos trabalhos.
que eu já volto. Peço licença. Gostaria de pedir à segunda secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 1687/2014. É o parecer. Parecer 160. Parecer em conjunto número 160/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 123/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Infelizmente vamos ter que encerrar. Só espera, presidente. Falta quórum. Presidente, só espera um pouquinho até o pessoal se retirar, né? Vamos suspender por 5 minutos? Vai suspender, Alex, por 5 minutos? Suspender a sessão por 5 minutos. Mais um, né?
Gostaria de pedir ao vereador Wilson Roberto que faça a leitura do projeto de lei, bem como súmula do artigo 1º do projeto de lei número 1687/2014. Ah, não. Espera aí. Falta a votação no parecer, certo? E... Não, já foi. Já leu, o Beto já leu tudo. Eu já li o parecer. Quarto, quinto e sexto. Em discussão, o parecer? Não, é o parecer. Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade. Gostaria de pedir ao vereador Roberto que faça a leitura do projeto de lei número 1687/2014, bem como súmula e artigo 1º do projeto. Podia ler todos os artigos, Roberto? Ler todos os artigos. Se o plenário concordar, poderia fazer a leitura de todos os artigos e daí a discussão. Se possível, senhor Wilson Roberto. Isso aqui, Beto. 1687. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$160 mil. Artigo 1º, artigo 2º. Secretaria Municipal de Saúde, obras e instalações, R$80 mil. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados recursos do excesso de arrecadação referente a repasses do Ministério da Saúde destinado à construção de academias da saúde. O artigo 4º, os valores a que trata essa lei não serão computados para efeito do artigo 5º da Lei Municipal 2664/2013, de 19/12/2013. Artigo 5º, ficam alteradas as leis de diretriz orçamentária do exercício 2014, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, com valores iguais a dessa lei e órgãos, programas, projeto, atividade. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 16 de outubro de 2014. Tem discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir para o vereador Roberto que faça a leitura do parecer. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria até, estava me achando aqui devido a toda essa... Está sendo retirado o dinheiro, recursos que vieram para obras e instalações e sendo... Para academias. Não, está saindo dos recursos destinados à construção de academias de saúde. Na verdade, esse recurso é para a academia de saúde e está saindo do excesso de arrecadação. Está aqui embaixo, ó. Para dar cobertura no crédito especial, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação. Eu repasso o Ministério da Saúde. Eu vou pedir destaque nesse artigo, vereador Roberto. Tá bom. Aprovado com pedido de destaque do vereador Clodoaldo. Parecer conjunto 156/2014, Comissão de Justiça e Redação, e 119/2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Trata da propositura que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$132 mil e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Gostaria de pedir para a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do projeto de lei número 1689/2014 com a súmula e todos os artigos. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$132 mil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$132 mil, conforme especificado nesta lei. Artigo 2º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral vigente a natureza de despesa no programa abaixo especificado. Gostaria de pedir silêncio ao plenário, por gentileza. Secretaria Municipal de Saúde, rubricação e fonte de descrição, indenizações e restituições, valor, alteração, R$ 132 mil. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e ou total da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção administrativa, rubricação, fonte, material de consumo, descrição, valor, alteração, R$ 132 mil. Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2664/2013, 19/12/2013. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis diretrizes orçamentárias do exercício de 2014, anexo 1 e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projeto, atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir à vereadora Adriana Costa que faça a leitura do parecer em conjunto Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 1692/2014. Parecer em conjunto número 151/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 118/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Isto posto, não resta dúvida que inexiste qualquer óbice que impeça a livre tramitação do projeto na Casa Legislativa. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2014. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Henrique Ares Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1692/2014 com a súmula e todos os artigos. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 705.383,11. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Gostaria de pedir ao vereador Cabrini que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1694/2014. Parecer em conjunto número 164/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 127/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Clodoaldo a leitura do projeto de lei número 1694/2014 com a súmula e todos os artigos. Autoriza a concessão de transferência voluntária a título de subvenção social ao OCIP Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional conforme especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao OCIP Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, com sede neste município de Araucária, transferência voluntária no valor de R$20 mil a título de subvenção social, visando financiar o projeto Propulsão, Melhor Qualificação Profissional e Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho. Parágrafo único. A transferência de que trata o capto dá-se em conformidade com a Resolução número 010/2014, edital 01/2014, do CMCDA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Araucária. Artigo 2º. As despesas com a execução orçamentária dessa lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social. 1. Subvenção social. Fonte 3.880, ação PPA 196. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pela ordem, rapidamente, né, só para esclarecer que mais um projeto que nós estamos aprovando nesta casa. Um foi para o Instituto Schnorr, muito importante, que é pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
É um grande avanço, né, Paulo? Um grande avanço. Parabéns a todos os vereadores. Continua em discussão? Favoráveis. Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir ao vereador Ismael Padilha que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de lei número 1695/2014. Projeto ou parecer? Parecer. 1161/2014? Parecer em conjunto número 161/2014, junto com a Comissão de Justiça e Redação, e número 124/2014, Comissão de Finanças e Orçamento, tem como relator Pedro da Gazeta. Em discussão? Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1695/2014, com súmula e todos os artigos. Autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 383.134,04 e de outras providências. Artigo 1º, 2º, 3º, artigo 4º, 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro da Gazeta que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de lei número 1697/2014. Parecer número 162/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 125/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Assim como relator, o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão? Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Roberto que faça a leitura do projeto 1697/2014, bem com a súmula e todos os artigos. Artigo 1697/2014 dispõe sobre a taxa ambiental e da outras providências. Artigo 1º, a taxa ambiental prevista no artigo 64, incisos 8, da lei número 1/97, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 2º. O contribuinte da taxa ambiental é a pessoa física ou jurídica cuja atividade ou empreendimento esteja sujeito ao licenciamento ambiental de competência municipal e que requerer serviço sujeito à incidência ou for o destinatário do exercício do poder de polícia. O pagamento da taxa ambiental não será exigido dos órgãos da administração direta e indireta do município de Araucária. Artigo 3º. Os valores das taxas ambientais por modalidade de licenciamento e demais serviços listados são especificados no anexo único dessa lei. Artigo 4. Os valores arrecadados relativos à taxa ambiental serão integralmente depositados numa conta especial denominado Fundo Especial de Meio Ambiente. Artigo 5º. No que couber, aplica-se subsidiariamente a taxa ambiental o disposto no Código Tributário Municipal e suas alterações. Artigo 6º. Os valores constantes no anexo único serão atualizados anualmente mediante decreto no mês de dezembro, de acordo com o índice de correção previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 01/97. Artigo 7º. Para a determinação dos valores a serem cobrados pelas licenças ambientais, os empreendimentos serão enquadrados em função do porte do potencial poluidor degradador, conforme estabelecido na resolução do SEMA e de outras que a substitua, bem como dos demais critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente. Artigo 8º. As licenças ambientais terão prazo de validade, conforme definido em legislação específica, podendo, por decisão motivada, o prazo ser dilatado ou reduzido, com aumento ou diminuição proporcional dos valores a serem cobrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 9º. A cobrança das licenças ambientais será efetuada em cada uma das fases do processo de licenciamento, conforme determina a legislação em vigor. Parágrafo 1º. Nos casos em que o empreendimento licenciado envolver mais do que uma tipologia de atividade, o parâmetro determinado será o de potencial poluidor degradador mais alto. Parágrafo 1º. O não pagamento das taxas devidas durante o processo
de licenciamento ambiental, bem como o que forem devidas pela prática de quaisquer outros atos previstos no anexo único dessa lei, durante o prazo concedido pela administração municipal para sua quitação, gerará a inscrição do crédito em dívida ativa. Artigo 10º, além das taxas legalmente incidentes, correrão por conta do proponente do empreendimento, se necessário, todas as despesas decorrentes de realização de estudos ambientais, projetos complementares. Artigo 11, fica autorizada a isenção dos valores mencionados no anexo único dessa lei, nos casos estabelecidos em legislação específica. Artigo 12, a renovação da licença ambiental terá o valor correspondente a 80% do valor original da licença, desde que seja solicitado dentro do prazo mínimo, conforme legislação específica, o que empreendedor e empreendimento não tenha recebido infração por irregularidades ambientais durante a vigência da licença, da referida licença. Artigo 13, essa lei entra em vigor decorridos o prazo de 90 dias da data de sua publicação. Prefeitura de Araucária, 10 de novembro de 2014. Tem discussão? Quero pedir destaque no artigo 12º. Destaque no 13º. Não havendo uma discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido de destaque no 12º pela vereadora Adriana Cosse e no 13º pelo vereador Paulo Henrique Arias Horácio. É muito 90 dias, bom? Gostaria de pedir ao vereador Wilson Roberto que faça leitura do parecer em anexo do projeto de lei 1701/2014. Parecer conjunto número 158/2014, Comissão de Justiça e Redação, e número 121/2014 da Comissão de Justiça e Redação, que trata da abertura de crédito adicional no valor de R$ 3.500.020 e da outras providências. Em discussão? Pela ordem, só deixar aqui, né, no parecer, que é a necessidade de adequar o orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação, visando reforçar as dotações necessárias ao custeio da folha de pagamento para os meses de novembro e dezembro do corrente ano, para justificar, né, R$ 3.520.000. Em discussão? Vereadores em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestam. Gostaria de pedir ao vereador, aprovado por unanimidade, de pedir ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1701/2014 com a súmula e todos os artigos. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 3.520.000 para a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir à vereadora Adriana Costa que faça a leitura do parecer referente ao projeto 1702/2014. Parecer em conjunto número 163/2014 da Comissão de Justiça e Redação e número 126/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Só justificando também a necessidade da abertura de crédito de R$ 3.288,92 para destinada à execução, aqui em virtude da prestação de conta referente ao contrato de repasse 373.505/72 junto ao Ministério do Turismo. Em discussão, parecer? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1702/2014 com a súmula e todos os artigos. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao programa vigente de valor de R$ 3.288,92 para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e 6º. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes no plenário. Gostaria de pedir à vereadora Adriana Cosse que faça a leitura do requerimento 03, 08 e 09
Requerimento número 003/2014 do vereador Paulo Sim, bloco. Horácio. Requerimento 08/2014 do vereador Clodoaldo. Requerimento número 09/2014 do vereador Clodoaldo. Em discussão, os requerimentos que foram lidos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Só para... Não, para esclarecer, a última moção é a parte, né? É a parte, né? Tá certo. Não, sem comentário. Moção é a parte. Em discussão, não havendo mais discussão em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Wilson Roberto Davi Mota que faça a leitura da moção número 003/2014, autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini. Moção 003/2014, moção de aplauso. A senhora Hilda Lucaski pelos serviços prestados à comunidade araucária no cartório civil da cidade. Vereador Francisco Carlos Cabrini, dia 11 de novembro de 2014. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como não há nenhum orador inscrito para explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a bênção de Deus.